Olá, pessoal. Voltamos com mais uma aula do nosso curso de felicidade, da disciplina Qualidade de Vida e Alta Performance. A gente está no módulo 3 agora. O módulo vai falar sobre relacionamentos. E o primeiro tópico é o de escuta empática. Então, o que é a escuta empática, né? Quando a gente pensa nisso, a gente lembra logo de empatia, de se colocar no lugar do outro. E a ideia aqui, a gente vai estudar um pouco e entender, nessa questão dos relacionamentos, o quanto isso é importante, você se colocar no lugar do outro e ouvir o outro de verdade, se colocando no lugar dele, entendendo, compreendendo primeiro para depois ser compreendido. Esse é o nosso foco maior. O paradigma mais comum que existe é o de preciso garantir que as pessoas compreendam o meu ponto de vista. Eu quero forçar, às vezes, que as pessoas entendam o meu ponto de vista, que elas saibam o que eu estou falando, que elas entendam o meu jeito, a minha visão. O paradigma que seria altamente eficaz é o que eu tenho mais influência nos outros se primeiro os compreender verdadeiramente. Se eu entender primeiro o outro, se eu demonstrar essa atenção, eu vou ter muito mais influência na relação, na situação. Isso vai ajudar bastante na nossa conexão ali como pessoas num relacionamento. Os princípios da eficácia, eles exigem algumas regrinhas, que é respeito, basicamente, a compreensão mútua, você se compreender e ser compreendido, empatia, se colocar no lugar do outro, né? E a determinação, para que você continue tentando sempre e não desista desse processo. Seguindo, como eu tinha comentado no início da aula, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. Isso significa que nós devemos procurar compreender verdadeiramente a outra pessoa antes de apresentarmos o nosso ponto de vista. Ou então, isso significa que equilibramos determinação e consideração. A gente se torna uma pessoa determinada a entender e tem consideração pela opinião do outro. E a gente expressa o nosso ponto de vista com clareza e respeito, que esse é o nosso foco maior, para que a pessoa se sinta entendida, compreendida e conectada. Isso ajuda muito nas relações. A verdadeira chave para a sua influência em relação ao outro é o exemplo. A sua conduta real é que vai fazer com que o outro se abra a você, te entenda. Se você quer que alguém mude, a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar o seu exemplo. Mostrar que você é diferente, que você mudou. Aquela coisa do faço o que eu falo, não faço o que eu faço, é muito complicado, né? Então, o seu exemplo é que vai trazer a mudança, que vai provocar essa mudança. Então, vale muito a pena a gente estar sempre atento, primeiro na gente. Isso é autoconhecimento e isso vai trazer, obviamente, muita felicidade nas relações. O que a gente tenta fazer habitualmente? Qual é a nossa tendência? A mais clara é a da escuta autobiográfica. No lugar da escuta empática, de você ouvir o outro, tentando compreender, você escuta o outro filtrando o que ele está dizendo de acordo com a sua história, com a sua experiência, preconceitos e valores. Isso é o mais comum. Não é que isso seja totalmente errado, ok, você pode filtrar, mas você tem que tomar bastante cuidado, porque quando você pratica esse tipo de escuta, você está mais empenhado em ouvir para responder do que para compreender, ok? Você quer só... Você ouve a pessoa falando já encontrando qual é a resposta que você quer dar para ela, e você às vezes nem entendeu qual era o ponto de vista dela, qual era a questão que ela queria trazer. Então, vale a pena a gente ativar a escuta empática. O que acontece habitualmente? A gente tenta criar soluções sem efetuarmos primeiro o diagnóstico correto. Quando a gente trabalha essa escuta autobiográfica, a gente nem escuta direito, nem entende direito o que a pessoa está dizendo, a gente já está ali trazendo soluções. E, às vezes, essas soluções não condizem com o que a pessoa está precisando ou o que deveria fazer. Na verdade, o que a gente deve fazer na hora de escutar, para escutar de forma empática? Fazer perguntas de clarificação, tentar entender melhor o que a pessoa está dizendo, né? Ou, explica para mim melhor, é isso mesmo que você falou? E aí você vai tentando compreender. E depois dessa compreensão, refletir sentimentos e palavras nas nossas respostas, né? Trazer esses sentimentos, essas palavras mais pontuais na nossa resposta. O que habitualmente a gente tem tendência a fazer é de não fazer isso, né? Então, a gente trazer mais sentimentos, mais palavras, para que a coisa fique mais conectada com o que a pessoa está precisando. O foco no outro, o que o outro precisa. Esse é um trabalho que a gente tem que ter nesse processo de escuta empática. E aqui eu trago um conceito que eu gosto muito, que é o da conta bancária emocional, the Emotional Bank Account.
A ideia é que você faça o que o outro acredita como crédito. Então, assim, você tem, em qualquer relação, você vai ter essa conta emocional bancária. E nessa conta bancária emocional, você que ajuda a pessoa a ser entendida, compreendida, gera um crédito. Quando você faz algo que não, pelo contrário, né, que não compreende a pessoa, que não entende, que não escuta direito, você cria um débito. Então, a ideia aqui é você trabalhar, tentar conhecer a outra pessoa, entender a outra pessoa, para daí sim você começar a aumentar os créditos. E aí vale uma reflexão de como andam as suas relações, né? Para que você possa construir essa conta corrente emocional aí com as outras pessoas. Então, essa conta corrente emocional, dessa conta bancária emocional, ela é uma metáfora, obviamente, que simboliza a quantidade de confiança que existe numa relação. O principal ponto aqui é a confiança. Numa conta bancária normal seria o dinheiro, né? Quanto de dinheiro. Mas aqui é o quanto de confiança, porque a confiança ela faz com que a pessoa se abra mais, se entregue mais, se apresente mais para você. Então, os créditos eles vão construir e reparar a confiança, se ela tiver sido perdida, obviamente. E os débitos eles vão quebrar e reduzir a confiança. Então, eu trouxe aqui uma lista de débitos e uma lista de créditos. Quando você assume que compreende a pessoa, você está gerando um débito. Eu estou te compreendendo. Mas se você não procura de verdade compreender, primeiro compreender a pessoa, você não está fazendo certo. Então, o ideal é que você procure primeiro compreender, aí você vai gerar créditos. No lugar de você ficar dizendo, eu estou te entendendo, estou te ouvindo, sem que você esteja de verdade. Quando você manifesta indelicadeza, descortesia, desrespeito, você gera débitos. Quando você manifesta delicadeza, cortesia e respeito, você gera crédito. Quando você quebra promessas, vira débito. Quando você cumpre as suas promessas, as promessas que você fez, você gera um crédito. Quando você é desleal e maldizente, você gera débito. Quando você é leal com os ausentes, quando a pessoa não está ali, você é leal a ela, você gerou crédito. Quando você cria expectativa pouco clara, você acaba gerando débito, né? A pessoa não sabe o que está acontecendo. Quando você gera uma expectativa bem clara, definida, você gerou um crédito com essa pessoa. Quando você assume uma posição orgulhosa e arrogante, você está gerando débito. Quando você pede desculpas, você gera créditos. Quando você guarda rancor de uma situação com a pessoa, você gera débito. E se você perdoa, você gera crédito. Então, o que a gente tem que fazer aqui é refletir. O que eu preciso fazer para gerar créditos nas relações? Se eu já estou com uma relação que está cheia de rancor, que eu estou tratando a pessoa com orgulho, com arrogância, eu preciso começar a guiar o caminho para mudar isso. A não ser que eu não queira, obviamente. Se eu não quiser mudar essa conta bancária, paciência. Então, essa relação eu deixo ela para lá. E é isso que acontece muitas vezes. As contas bancárias emocionais, elas vão se enchendo tanto de débito que as pessoas precisam romper essa relação para não ter mais nenhum contato. O banco faz isso também. Quando você está cheio de débito, ele ferra a sua conta e não deixa mais você movimentar a conta ali, naquele banco. Então, isso vai acontecer também nas relações. E se você quiser manter uma relação, se você prezar por essa relação, você tem que investir nela, colocar créditos nessa relação, para aumentar ainda mais essa confiança. A prática mais comum é que a gente deixa as relações se deteriorarem, né? Elas vão se destruindo, se acabando, e isso não é o ideal. A gente tem que tomar uma posição diferente com relação a isso. Então, eu convido vocês a pensarem e experimentarem alguns hábitos. Primeiro, pensem, é sincero e consistente nos créditos que você faz nessa conta emocional bancária? Você evita conscientemente fazer débitos? Você sabe exemplos do que são créditos para uma determinada pessoa? Ponto. O que você vai experimentar nesse processo? Identificar uma relação profissional ou pessoal importante que não esteja tão bem quanto você gostaria. Alguém do trabalho, alguém da sua família. E aí tenta calcular qual é o saldo que você tem com essa pessoa e da conta corrente emocional. Descreva 3 coisas que você acredita serem créditos para esta pessoa. Você conhece ela, você já convive com ela, você sabe o que é que faria ela ficar feliz, né? Que daria crédito para essa relação. Descreva 3 coisas que você acredita que sejam débitos para essa pessoa. E aí você vai fazer um plano para reparar a relação através de créditos pequenos, mas consistentes nesse processo. Ok? Eu trouxe aqui uma frase que eu gosto muito do livro dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele diz aqui para a gente que as pequenas delicadezas e cortesias são muito importantes.
As pequenas indelicadezas, pequenas formas de desrespeito provocam débitos consideráveis nas relações. Nas relações, as pequenas coisas são muito significativas. Então, vale a pena a gente sempre pensar nisso. As pequenas coisas, elas fazem muita diferença no nosso relacionamento, no nosso processo. E como é que a gente vai praticar essa escuta empática? Primeiro, eu preciso entender que ouvir de forma empática significa ir ao coração do que realmente importa para outra pessoa, quer concordemos ou não. Quando ouvimos empaticamente, ouvimos com o intuito de compreender. Somos o reflexo dos sentimentos e das palavras do outro. Envolve intenção, envolve essa competência de você estar aberto a ouvir, compreender. Lembrando, mesmo que você não concorde, mas entende o que a pessoa está falando, ouve, se abre. No lugar de você ficar se armando e criando 1000 pensamentos do que responder para a pessoa, apenas ouve por alguns instantes. E a prática mais comum que a gente tem é ouvir com a intenção de responder. E aqui a gente tem que ouvir com a intenção de compreender antes de responder. Às vezes vale a pena até você falar assim, não, eu preciso de uns minutinhos para refletir sobre o que você falou, para daí então te dar uma resposta, tá bom? E aí a pessoa vai entender, obviamente, porque o que ela quer é que você se demonstre presente e compreendendo o que ela quer, ok? Eu trouxe aqui alguns sinais para quando você precisa entender que, não, agora é a hora de escutar empaticamente. Porque nem sempre a gente precisa estar nesse movimento de parar, de ouvir, de compreender. Às vezes o bate-papo é tão simples, tão casual, que a conversa está ali super tranquila e você pode emitir suas opiniões de forma bem tranquila, ok? Então tá, quando o sinal fica vermelho e que é preciso parar de falar e escutar empaticamente, é quando a emotividade está elevada, quando a pessoa está muito emotiva, está nervosa, está chateada, então está chorosa, né? Esses momentos você tem que parar e apenas escutar, tentar compreender a pessoa. Quando você precisa aprofundar o assunto, né? Você, caramba, não está entendendo o que a pessoa está dizendo, ela está trazendo uma situação que está muito complexa, então você para, faz perguntas, clarifica, né? Tenta aprofundar um pouco mais. Quando você sente que não está compreendendo, quando a outra pessoa não se sente compreendida, esses são casos em que você precisa parar e ativar a escuta empática e parar e ficar escutando, tentando compreender a pessoa. Quando a gente entra no sinal amarelo, precisa abrandar, né? A conversa está indo e você percebeu que as coisas estão um pouco complicadas, então é a hora de você preparar para escutar empaticamente. Não, está quase chegando a hora, eu preciso começar a evitar de buscar respostas, de responder, apenas ouvir e compreender. E quando o sinal está verde, que você pode avançar, procurando ser compreendido, trazendo sua opinião de verdade, é quando o assunto está claro e compreendido pelas partes, está todo mundo entendendo o que está acontecendo. Então, a conversa, nesse momento, às vezes é informal, está tranquila e tal, e você pode tecer sua opinião da melhor forma. Ou quando você é solicitado um conselho, alguém te pede, me ajuda, eu preciso muito do seu conselho, a pessoa está pedindo, e aí vale a pena você trazer a sua opinião, né? E algumas dicas para que a gente possa ter a escuta empática. Concentre-se na sua intenção, principalmente no que você está querendo fazer, né? Não se preocupe em encontrar a resposta correta. Precisando de tempo, peça um tempo, se dê esse tempo para refletir sobre o que a pessoa comentou. E não tenha medo do silêncio, de ficar em silêncio, de ouvir a pessoa. Às vezes a gente quer ficar falando, matracando, né? Para a pessoa achar que a gente está ouvindo, entendendo e participando da conversa. Mas às vezes não. Às vezes ficar em silêncio, ouvir, tentar compreender, entender, analisar de fato, antes de emitir a sua opinião, antes de emitir uma resposta. Ok? Seguindo, eu trouxe aqui algumas sugestões de aplicação. Escolha um relacionamento no qual você perceba que a sua conta bancária emocional está descoberta. Então, tenta ver a relação com seus pais, com a pessoa que você ama, com os amigos, enfim, escolhe um desses relacionamentos. Tenta compreender e descrever a situação por escrito. Pega um caderninho, um papel, celular e descreve a partir do ponto de vista da outra pessoa. O que essa pessoa está querendo dizer? O que ela está falando? O que ela está achando? Qual a opinião dela? Na próxima interação, ouça essa pessoa procurando compreender, comparando o que você está escutando com aquilo que você escreveu antes, para ver se você está entendendo de fato. Porque às vezes a presença ali, né, física, você sente a energia da pessoa e você consegue entender melhor. Então, talvez possa até ter uma disparidade entre o que você escreveu e do que você está percebendo naquele momento. Seus pressupostos, aqueles que você criou, eles são válidos? Você realmente entendeu a perspectiva da outra pessoa? Você estava
realmente visualizando o que ela queria dizer. Então, esse é um ponto importante. E aí, quando você fizer essas reflexões, vai lá no nosso fórum, cria um tópico nele e comenta quais são as suas estratégias de escuta empática. Ou se ainda não tem, qual você pretende utilizar a partir de agora? Como é que você pretende aplicar a escuta empática na sua vida, ok? Então, vamos fazer esse teste, refletir um pouco e aplicar a escuta empática na nossa vida, aumentando a nossa conta bancária emocional com as pessoas, ok? Até a próxima aula.